Equipamento de recozimento por indução TSBR. O primeiro equipamento desenvolvido no Brasil. Equipamento este que está ficando cada vez mais famoso, bem conhecido pelo pessoal do tiro esportivo. É um equipamento que não utiliza o método tradicional que o pessoal está acostumado, que é com maçarico, onde você tem a necessidade de um ambiente aberto para fazer os seus recozimentos de estojo, né? Eu estou desenvolvendo esse vídeo tanto para fazer uma divulgação melhor do equipamento, quanto para fazer a demonstração dos primeiros passos quando os atiradores recebem o equipamento, quando eles encomendam. Quais são os primeiros passos que eles devem seguir antes de você já ligar o equipamento na tomada? Algumas pessoas acabam fazendo algumas solicitações, o pessoal tem o meu contato, e eles ficam fazendo questionamentos, dúvidas, como é que eu faço, quais são os cuidados que eu preciso ter. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito desses detalhes, de quais são os primeiros passos antes de você realizar a conexão do seu equipamento direto na energia, ok? Bom, o equipamento, quando você recebe, ele tem esse aspecto, tá? O único detalhe é que ele não vem dessa forma, exatamente dessa forma, porque ele vem com um plástico filme PVC em volta do equipamento, para a gente ter uma proteção superficial do equipamento, para não riscar, para não ter riscos nos adesivos, tal. Então ele vem todo envolvido em um plástico filme PVC, ok? Então tá aí os detalhes visuais do equipamento. Tem uma observação aqui em cima, tá? Essas observações são muito importantes, que é um equipamento exclusivo para estojos de recarga. Ele não pode ser utilizado com qualquer outro tipo de material para você tentar fazer recozimento ou tratamento térmico de qualquer outro material que seja, porque é um equipamento unicamente exclusivo, desenvolvido para essa finalidade, por causa da capacidade da fonte de alimentação, por causa do casamento da indutância para você poder fazer o recozimento adequado dos seus estojos, enfim, é para essa finalidade. Se utilizarem para qualquer outra finalidade, vocês perdem a garantia do equipamento, podendo danificar o equipamento. Então, tá aí o detalhe do aviso de nunca utilizar para outros fins, certo? Outra observação: esse sistema interno de ventilação nunca obstrua nenhuma de suas saídas ou entradas de ventilação. Por que que acontece? É um sistema que, como ele vai fazer recozimento, ele tem um indutor que ele aquece, tá? Lembrando que indução não é calor direto aqui que vai fazer o recozimento. Ela aquece porque passa energia elétrica nesse indutor e, consequentemente, ele aquece, ok? Então, não é esse aquecimento dessa bobina que vai fazer o recozimento. O que faz o recozimento do estojo é o campo eletromagnético gerado, né? É a indução gerada por essa bobina que vai atingir diretamente o metal, fazendo com que ele eleve sua temperatura, chegando até uma determinada temperatura onde ele vai efetivamente fazer o recozimento dos seus estojos, ok? Então, voltando a falar, a gente tem ventilação pelo painel do lado esquerdo, nós temos ventilação também pelo painel direito, temos ventilação tanto saída do radiador principal, quanto as saídas dos coolers da fonte de alimentação. A fonte de alimentação possui umas ranhuras, vou tentar mostrar para vocês aqui, umas ranhuras na parte de cima e na parte de baixo. E a própria carenagem do equipamento, por baixo, ela tem uma entrada de ar, que é a entrada de ar principal para ajudar a fazer toda a refrigeração interna do equipamento. Então, uma das primeiras coisas que eu sempre oriento as pessoas é mesa sempre limpa, plana e com absolutamente nada aqui embaixo da mesa. Plástico ou qualquer outra coisa que seja, não pode ter, porque ele corre o risco de ser sugado para dentro do equipamento, obstruindo essa ventilação que é necessária para o equipamento funcionar adequadamente. Beleza? Então vamos lá. Podemos perceber aqui no vídeo que o equipamento não está conectado na energia elétrica. Então ele vem com esse cabo, é um cabo PP 3x2,5, por conta de que é um equipamento de potência, não é um equipamento qualquer, tá? E
a tomada dele é uma tomada padrão de 3 pinos, 20 amperes. Então, se a sua residência ou sua oficina não for esse tipo de padrão, e você não tem a habilidade para mexer na sua parte de instalação elétrica, chame um eletricista para verificar se a sua fiação da instalação elétrica é apta para você poder mudar a sua tomada da parede, né? E colocar uma tomada padrão 20 amperes, ok? O equipamento em si ele não consome uma amperagem absurda, ele fica entre 10 e 11 amperes e não é constante, ele é exatamente no momento que você está fazendo o recozimento. Então, quando o equipamento está ligado e você não tem estojo aqui dentro, ele não vai fazer o uso da máxima potência dele. No entanto, como a gente tem uma fonte de alimentação que ela fica ligada o tempo todo, é necessário que a gente tenha a adequação da energia elétrica para o equipamento funcionar direitinho, ok? Então, um outro detalhe que vocês já devem ter percebido, existe uma etiquetinha orientativa no plug da tomada, que é sempre para você verificar a chave seletora. Por que isso? Porque é um equipamento bivolt, mas ele não é bivolt automático. Então a gente tem no painel traseiro do equipamento, nessa caixona preta aqui atrás, é a fonte de alimentação do equipamento, onde tem uma observação de 127 ou 220 volts através da chave seletora, que é essa chavinha aqui. Essa chave ela sempre vai na posição 220, isso é por segurança. Se alguém esquecer de verificar a energia elétrica que ele vai estar conectando, se aqui estiver em 220, ele não corre o risco de queimar o equipamento. Se estiver em 127 e você conectar numa rede de 220, você pode queimar a sua fonte de alimentação, consequentemente danificando o seu equipamento. Então, sempre observar a parte da instalação elétrica com relação à adequação de 127 ou 220 volts, ok? Beleza. Cabo, eu coloquei um cabo de 3 metros de comprimento. Inicialmente eu colocava 2,5 metros, 2,20 metros, porque eu achava que não era necessário. Mas alguns atiradores andaram me solicitando que fizesse um cabo um pouco mais longo, porque às vezes a tomada ficava um pouquinho mais afastada da bancada. Então foi feito um cabo, uma adequação de um cabo com 3 metros de comprimento, tá? Mais uma observação que eu pulei aqui, que nós temos uma orientação de, após o uso, manter ligado a energia elétrica por pelo menos 5 minutos para auxiliar a refrigeração e que possa estar seguro para você guardá-lo em local apropriado. Por que dessa orientação de você deixar o equipamento ligado por um determinado tempo após o uso? Como eu disse, é um equipamento dotado de sistema de refrigeração. Então, internamente, ele tem um radiador, inclusive com líquido de arrefecimento aqui dentro, que ele auxilia manter a temperatura da bobina estável para que ela não superaqueça, ok? Com isso, nós não podemos esquecer que se você acabou de utilizar o equipamento, ele ainda estará quente. Se você desligar, você não deixou o radiador fazer o papel dele de refrigerar todo o sistema. Então, para que seja seguro você guardar e não ter nenhum problema, enquanto você está organizando os seus estojos do lado, que você acabou de recozer, você simplesmente mantém o equipamento ligado, né? Ele já vai estar ligado, então você só não desliga o equipamento, até que você perceba que o ar aqui na lateral esteja saindo na temperatura ambiente, não esteja sendo quente, ok? Esse é um detalhe muito importante para você ter uma durabilidade bacana do seu equipamento, certo? Então vamos lá. Quais outros detalhes que nós temos inicialmente a observar quando a gente recebe o equipamento? Aproximando daqui, esse é o painel frontal do equipamento, tá? Nós temos a caixa onde fica a parte eletrônica do equipamento, fica aqui atrás. Nós temos, eu chamo de bloco de notas, que ele fica aqui na frente, onde tem uns entalhos aqui em volta, um encaixe. E esse bloquinho de notas, se você perceber, ele desencaixa, tá vendo? Então, para cada atirador, quando eles me solicitam, encomendam o equipamento, aqui eu mando baseado no que o atirador vai fazer de recozimento, tá? No entanto, vocês podem perceber que, por exemplo, isso daqui é uma orientação a respeito dos anéis centralizadores que acompanham o equipamento. Cada anel centralizador possui um diâmetro interno, onde ele vai adequar o seu calibre baseado no diâmetro externo.
Então, se a gente perceber aqui, ó, o 3006 e o 308, eles possuem o mesmo 12 mm, tá? O 7x57 Mauser também, mesmo 12 mm. Lembrando que isso não é diâmetro do estojo em si, é o maior diâmetro que você tem, porque existem alguns calibres que o diâmetro do estojo ele é um tipo de um anel, um pouco mais para fora do que o próprio corpo do estojo. Então você tem que considerar isso para ele poder passar por dentro do orifício do anel centralizador, tá? Aqui nós podemos perceber que os anéis possuem, deixa eu tentar pegar um ângulo para ver legal aqui, ó, possuem identificação, então esse é o 12 mm. Existe uma diferencinha do 12 mm curto, vamos tentar pegar aqui assim, ó. O 12 mm curto, que ele é baixinho, tem o 12 mm mais longo. Por que disso? Quando eu for colocar esses anéis centralizadores aqui na bandeja, que eu já vou mostrar como que a gente faz isso, existem alguns calibres que o estojo é muito curtinho. Então se a gente colocar o anel centralizador que é muito longo, ele vai ficar muito rente da bobina. Então o ajuste da bandeja depois vai ficar um pouquinho chato de fazer, ele não vai chegar mais alto do que o limite, porque o limite que aqui vai estar encostando na parte inferior da bobina. Então para você usar, por exemplo, um 6BR, que o diâmetro também é 12 mm, o anel centralizador ele é mais baixo. Então você tem a facilidade de ajustar a altura da bandeja bem mais rente, mais próximo do indutor, ok? Aqui eu deixei só alguns exemplos, existem inúmeras numerações, por causa que tudo vai depender dos calibres que vocês estão usando. Esse é 14.4, esse é 9.6, o 9.6 ele é do 223, 222, 222 Magnum, 12 mm, tem muitos calibres em 12 mm, a gente já viu aqui no bloquinho de notas, tá? E uma coisa que tem muita gente que não está percebendo quando está recebendo o equipamento é que esse bloquinho de notas, por trás dele, ele é de fato um bloco de notas. Existem outros papeizinhos aqui atrás dele, que é para você, conforme for fazendo as suas identificações das melhores alturas, tempo de recozimento, qual é a marca do estojo que você está usando, qual é o calibre, você consegue fazer as suas anotações aqui, e para você não perder, você encaixa no trilhozinho que tem aqui no painel, e você consegue manter isso daqui de uma forma mais acessível. E o outro é sempre para te lembrar quais são os diâmetros condizentes com os anéis centralizadores, ok? Vamos organizar aqui tudo bonitinho, só para colocar de volta ali. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, só para organizar e já volto. Legal, de volta, tá aqui já organizadinho, ok? Voltando então ao painel frontal. Quando recebemos o equipamento, nós temos uma peça diferenciada que ela vem colocada na bandeja, tá? Perceba que a bandeja ela está no máximo de altura de proximidade com relação ao indutor, tanto que ela vem numa orientação ali de ajuste 0, ok? Essa é uma régua orientativa para você saber o quanto que você está ajustando de altura da bandeja, ok? E do lado de cá nós temos, que eu vou mostrar com mais detalhes depois, nós temos aqui uma lingueta, que essa lingueta a gente puxa ela para cá, eu vou mostrar ela funcionando depois, para você poder liberar o funcionamento do ajuste da altura. E depois, quando a gente empurra ela de volta, você trava ela na posição. Mas antes de falar disso, eu preciso falar dessa peça. O que é essa peça azul que ela se encaixa exatamente onde os anéis centralizadores vão se encaixar? Isso daqui eu desenvolvi para ajudar a proteger a bobina durante o transporte do equipamento. Então, quando você recebe o seu equipamento, ela vem exatamente desse jeitinho, com uma fitinha, inclusive, bem mostrando que isso daqui não é padrão, tá? Para te identificar que isso aqui, antes até mesmo de você ligar na energia elétrica, isso aqui precisa ser removido. Então, a fita é fácil de descolar, é uma fita propositalmente fraca de aderência, para ela não ficar atrapalhando, tá? Retirei a fita e agora eu tenho a pecinha que eu vou remover, que é essa peça aqui, ó, e ela sai muito facilmente, ela desencaixa, tá vendo? Com um trilho, que o trilho engata aqui exatamente na bandeja, ele corre para frente e para trás.
Não faz para cima e para baixo que não vai adiantar nada, ok? E aí a máquina fica com esse aspecto antes da gente fazer a primeira conexão, beleza? Agora eu vou dar mais uma pausa, que eu vou prender o celular aqui num suporte, para ficar fácil de eu usar as duas mãos e demonstrar algumas coisas para vocês aqui.